Eu me chamo Larissa, sou aluna do terceiro período do curso de Ciências Sociais da UFRN e também faço parte do projeto de Teoria Social na Rede. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre um conceito que aparece em um dos ensaios do George Simmel, que é chamado de blasé, ou atitude blasé. E assim, vamos entender um pouco o que seria isso. Bom, o que é essa imagem? Esse espectro que, mesmo sem língua e lábios, pois forma não tem carne, tanto sussurra e tanto faz sentido nos ouvidos de filhos e filhas da pedra. O que é o blasé? Ou melhor, o que é a atitude blasé? Talvez, segundo Simmel, o fenômeno psíquico mais incondicionalmente reservado à metrópole. Simmel é bastante claro ao definir seu objetivo, seu problema e o seu objeto de investigação no pequeno ensaio A Metrópole e a Vida Mental, original de 1903. Neste, busca resolver a equação que estruturas como a metrópole dispõem entre os conteúdos individual e superindividual da vida, e assim, responder à pergunta de como a personalidade se acomoda aos ajustamentos às forças externas. De forma mais precisa, o seu objeto é a mudança radical na base psicológica do habitante das grandes cidades, que é caracterizada pela intensificação dos estímulos nervosos, que resulta da interação brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e interiores. Só se pode falar de mudança radical ou desse processo de intensificação quando se tem em mente um status quo ante ou um referente de comparação. E é evidente que em contraste marcado com o fenômeno urbano está o mundo rural. Então, nesse aspecto, por um lado, Simmel é obrigatoriamente clássico, no sentido de que seu objeto é constituído a partir daquilo que em outros autores aparece como comunidade, sociedade, mecânico e orgânico, tradicional e racional, simples e complexo. Então, por outro lado, a maneira como essa dicotomia clássica é abordada o distancia de figuras como Tönnies, Durkheim ou Weber, já que para ele importam sobretudo os aspectos psicológicos, ou o que ele chama de vida psíquica, dessa mudança. Então, isto em certa medida legitima a opinião daqueles que veem em Simmel mais um filósofo, psicólogo social do que um sociólogo, na medida em que ele não se envolve diretamente na questão caracterizada de forma cristalina no fato social durkheimiano da delimitação rigorosa do objeto. Na passagem do rural para o urbano, Simmel escreve que o que se percebe é uma alteração no ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais, que fazendo uso de representações do senso comum, fará com que o coração, a centralidade das emoções, dê lugar ao intelecto, e é como órgão preponderante na mediação da relação sujeito-mundo. Essa mudança ela se dá pela impossibilidade do ser urbano responder de forma particularizada à multiplicidade de estímulos citadinos. A intelectualidade se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. Então, tanto o predomínio do intelecto e da impessoalidade, em contraste com o caráter emocional do ritmo de vida rural, são fenômenos intrinsecamente ligados ao aprofundamento da economia monetária e da divisão social do trabalho. Por um lado, a divisão social do trabalho, avançada nas cidades modernas, cria o estado de arte uma extrema interdependência entre indivíduos funcionalmente especializados e distintos. Isso é análogo à solidariedade orgânica em Durkheim. Um aprofundamento da impessoalidade já pode ser percebido, por exemplo, na decadência da diade mestre-artesão-aprendiz. Se por um lado, a preponderância da economia monetária, que apesar da lei do valor em mar, o dinheiro como mediação universal, faz com que um conjunto de relações, antes profundamente pessoais, prescindam de qualquer envolvimento emocional ou investimento da personalidade. O maior exemplo está na esfera da circulação de mercadorias, onde produtor e consumidor, vendedor e comprador não precisam estabelecer laços para além da troca. Já aí nós temos o arquétipo da impessoalidade, anonimidade, tão marcantes do cotidiano metropolitano. Então, assim, outro aspecto fundamental do dinheiro, mais bem acentuado no ensaio O Dinheiro na cultura moderna, além de conferir um caráter impessoal anteriormente desconhecido a toda a atividade econômica, é o de aumentar proporcionalmente a autonomia e a
independência da pessoa. Então, Zimmel aqui ele está pensando no status em contraste com as corporações de ofício feudais e em formas de interdependência tipicamente modernas, onde nós podemos reunir sem nada perder de específico e próprio da personalidade. O afrouxamento dos laços fortes endogrupais, são as sociedades tradicionais, abre uma margem imensa para o desenvolvimento da individualidade cosmopolita, entendida como particularidade e incomparabilidade da pessoa em grande medida, independente da coesão do grupo primário, que pode ser a família ou o clã. O fechamento da personalidade aos estímulos diversos do frenesi urbano dá-se par e par, ou seja, ao investimento da personalidade em si mesma. O individualismo, e esta passagem ela é crucial, está, portanto, intrinsecamente ligado à anonimidade e desinteresse pela individualidade do outro. A preponderância do dinheiro, como equivalente geral que a tudo confere uma dimensão puramente quantitativa, se nos livra de um conjunto de obrigações intersubjetivas, ela também nos separa de um conjunto de valores qualitativos como a empatia. Então, a possibilidade de tudo ser comprado através do dinheiro vai conferir uma cor cinza à diversidade. Cada coisa se torna opaca diante da equiparabilidade de todas as coisas, a esse sempre mesmo. Essa possibilidade de tudo adquirir torna inatingível o objeto do desejo, sempre deslocado para aquilo que não tenho, o que motiva uma atividade permanente, a inquietude, a febre e a falta de pausas na vida moderna. Esse perpétuo mobile, que é o indivíduo moderno, intelectualista, tem caráter racional e calculador. A economia monetária impõe o princípio do cálculo na orientação da ação. O dinheiro também purifica as mercadorias, que perdem qualquer marca de sua procedência produtiva quando jogadas no mercado. Quando uma ação produtiva ela desemboca no oceano imenso do dinheiro, então nunca mais pode ser reconhecida. As saídas desse oceano não contêm mais nada das suas entradas. E é a preponderância incontestável do dinheiro que faz com que o senso comum afirme ser impagável algo de profundo valor subjetivo ou acuse o dinheiro como o Deus da época moderna. Tal descrição sobre os efeitos do desenvolvimento recíproco, intelectualismo ou economia monetária é importante porque explicita o conjunto de elementos que aqui nos interessam para a definição do blazer. Não podemos falar sem mencionarmos os conceitos de impessoalidade e anonimidade, de acinzamento das coisas e pessoas, do predomínio do intelecto, da supressão das relações emocionais ao mundo, do ensimesmamento como mergulho na própria individualidade desinteressada, por essa individualidade do outro, na particularidade e incomparabilidade cosmopolitas, no não desejo realizado, na alienação em relação às origens daquilo que possui e adorna o vazio da existência antipática. Antipático aqui se opõe a empático, tal qual o intelecto se opõe ao coração e o cálculo à emoção. E eis a definição precisa do blazer. Tomemos a aparição cronológica do conceito. No texto de 1896, que é O Dinheiro na Cultura Moderna, anterior mesmo à Filosofia do Dinheiro de 1900, Zimmel, ele nos fala da arrogância blazer das classes que têm dinheiro, como somente um reflexo psicológico do processo mais amplo de subordinação crescente dos valores qualitativos pelos valores quantitativos, o que faz com que o indivíduo ele não reaja às diferenças e propriedades específicas dos objetos como uma graduação correspondente da sensação, mas sim senti-las de maneira nivelada e por isso com uma coloração abafada, sem amplitude significantes de contraste. Embora o contexto da definição não se altere no texto A Metrópole e a Vida Mental, o tom e a generalidade do conceito sofrem uma significativa alteração, porque se lá se falava em arrogância blazer das classes abastadas, aqui nós lemos sobre a atitude blazer como um fenômeno metropolitano amplo, sem qualquer condicional de classe. O esforço de Zimmel é em distinguir a figura blazer da pessoa estúpida. O blazer, diferente do débil mental, pintado por Zimmel como se fosse uma pedra, percebe os estímulos do seu meio. A sua singularidade está em experimentar esses estímulos
o significado e valores diferentes das coisas, como destituídos de substância. Então, as próprias coisas aparecem à pessoa blasé num tom uniformemente plano e fosco. Objeto algum merece preferência sobre outro. Esse estado de ânimo é o fiel reflexo da economia do dinheiro interiorizada, sendo equivalente a todas as múltiplas coisas de uma mesma forma. O dinheiro torna-se o mais assustador dos niveladores. A dimensão trágica desse processo de empobrecimento da experiência, acarretado por essa conversão do dinheiro de mediação a fim, também é mais claro no texto de 1896. O cálculo necessariamente contínuo do valor em dinheiro faz com que este apareça finalmente como o único valor vigente. No texto de 1903, predomina a escrita descritiva compreensiva, e a atitude blasé é pensada basicamente como uma necessidade inevitável. Se houvesse, em resposta aos contínuos contatos externos com inúmeras pessoas, tantas reações interiores quanto as da cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo, que se encontra e onde se tem uma relação positiva com quase todos, a pessoa ficaria completamente atomizada internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável. Em parte, esse fato psicológico e em parte o direito a desconfiar que os homens têm em face dos elementos superficiais da vida metropolitana tornam necessário nossa reserva. Mas não podemos negligenciar os subsídios de crítica que o texto de 1903 fornece, porque Simmel continua: na verdade, se é que não estou enganado, o aspecto interior dessa reserva exterior é não apenas a indiferença, mais frequentemente do que nos damos conta, é uma leve aversão, uma estranheza e repulso a mútuas que redundarão em ódio e luta no momento de um contato mais próximo, ainda que este tenha sido provocado. A antipatia nos protege de ambos esses perigos típicos da metrópole, a indiferença e a sugestibilidade indiscriminada. Uma antipatia latente e o estágio preparatório do antagonismo prático efetuam as distâncias e aversões sem as quais esse modo de vida não poderia absolutamente ser mantido. O que aparece no estilo metropolitano de vida, diretamente como dissociação da realidade, é apenas uma de suas formas elementares da socialização. O fenômeno do blasé continua sendo definido como um único desenvolvimento possível das condições objetivas da economia monetária e da cultura moderna. A alternativa ao blasé parece ser, na pena de Simmel, o descontrole, a desorientação, a loucura. No entanto, a definição do blasé mais como antipatia do que como indiferença nos informa da ausência de neutralidade ou de mera passividade em tal atitude. Trata-se de um processo ativo de negação do outro que causa aversão, estranheza e repulsa, sentimentos que podem se converter em ódio e luta no momento de um contato mais próximo. Na atitude blasé, o outro não permanece como desqualificado. Pelo contrário, ele é qualificado negativamente. O outro não nos interessa porque é repulsivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta se ele te ajudou de alguma forma e fica ligado nos próximos vídeos que virão.